É isso aí, galera. Paradinhas Podcast hoje, aqui no oferecimento de Academia 24 Horas, Clínica do Doutor Adauri, Jardim Mac Roçadeiras, Draco Pharma, MTF Moda Fitness. Galera, hoje eu tô aqui com duas lendas do esporte nacional, tá? Você não fala como é que eu consegui trazer esses caras, que loucura. Um eu fui buscar no trânsito de Belo Horizonte terrível, que é o Marcão dos Venenos, tá aqui. Fala aí, galera. Bom, Marcão hoje está como entrevistador aqui comigo e nada mais, nada menos que o presidente da WBPF, nosso amigo Sidney Bicudo. Sidney Bicudo. Tamo aí, galera. Tamo aí pra responder tudo aí, ó. Não só o presidente da federação, mas também um grande treinador, né? E atleta, né? O cara E já foi atleta, já claro. ganhou título até Mas internacional. todo grande treinador, uma vez na vida, foi um atleta, né? Verdade. Tem que passar pela experiência, né? Ué. Como é que você vai treinar um cara se nem você nunca se treinou, nunca passou pela experiência de ser treinado? Então, Verdade. normalmente, o cara, para ser um bom treinador, ele também foi um atleta. Não precisa nem ser um bom atleta, mas ele tem que ter sido um atleta. Cara, Tem que ter passado, né? Tem que saber qual que é Passar a pelo experiência procedimento. né, que Passado acontece. fome. Isso. um detalhe que eu só fiquei sabendo hoje é que você disputou com o Brandão, quase foi campeão. Não. Disputou. Eu O brasileiro você ficou em subi, terceiro lugar. não, eu subi no mesmo campeonato que ele, O né? brasileiro. E aí a gente subiu junto na Júnior, né? Não, foi Não Júnior, foi não. no Júnior, não? Não, só. Foi em 2000. Ah, não, tá. Sim, foi lá em São Paulo, Não lá. esquecer da É. Eu não esqueço, não, porque arrebentou. O melhor físico que eu já vi do Marcão, cara. Bonito mesmo, definidão. Então o Bicudo Bonito, fez a sua preparação, você Sim, bateu de época, frente já, a já, nessa frente. já época. treinei com ele, já foi meu treinador uma época aí. Aí eu lembro que eu disputei, o Brandão tava lá no dia e O tal, Brandão, o Eldrin. o Eldrin também. Na época foi o Eldrin e o Marcão representando a gente lá. Marcão também lenda viva do esporte, né? E você me disse também treinou outras figuras aí, bem conhecidas, né? Cara, só falar todo mundo aqui. É Não vou muita lembrar. gente. É Dá um muita exemplo gente. aí de alguém que todo mundo aí do meio conhece. Aí, Maradona, Charlinho, Caverna. Charlinho tá com ele até hoje, né? O Charles sim. Mário, o único Mister Universo profissional da América Latina pela NABA, né? Gleison? Gleison, Boi, André Formiga, né? O próprio Montanha treinou uma época com a gente também. Bacana. Cara, passou É todo muita mundo. gente, Passou muita todo gente. mundo. Dama de Ferro. É bastante gente Todo que. Formiga é um cara bacana, cara. Ele teve aqui no Formiga é gente programa. E boa foi demais. basicamente quase numa mesma época, né? Esse pessoal aí, né? Não, o Gleicinho, Caverna, Ah, não, os mais antigos. Cristiano Martins, Foi. o outro Formiga antigo, o Formigão, lá do Floramar. Abração aí, Formigão. Paulo Rambo, Paulo Sapão. Esse aí foi de 91, 92, 93. Aí depois veio a galera já de 2009 pra cá, Sim. né? Que é Era na minha Maradona, época que eu ia lá Marcão. também, tinha bastante gente que ia lá também. Não, muito. O próprio Maradona, a gente treinou lá algumas vezes juntos. O Maradona a gente treinou Charlinho. lá de 2009 até 2013, cara. Todo dia nós estava lá. Valeu a pena, né? Foi a época que o Maradona, assim, teve os melhores títulos dele, né? Foi campeão, melhor título da vida dele, cara. Muito bom. Ainda na época a gente ficava brincando, assim, que o pessoal, quando ele veio me procurou, o pessoal tinha mania de falar, Maradona é boy, que né, não passou necessidade igual os outros. Só. Aham. Falei, não, vocês estão te chamando de boy, mas você vai ser um boy duro. Aí a gente ficava brincando assim. E ele realmente, cara, treinava um pouco mais devagarzinho, sabe? Mas depois ficou fera, cara, ficou fera. Hoje eu não sei, né? Como que Como é que tá? tá, não? Tomara que esteja treinando forte ainda. Porque depois ele vem com o Emitor, mais técnica. Quando o cara começa com mais técnica, ele tá cansado já. Mas o Maradona é gente boa. Eu já zoei convidado que fez isso aqui, eu já fiz a mesma coisa. Ué. Eu vou jogar o meu também aqui. É isso aí. Bom, vamos lá. Cara, essa brincadeira começou quando, cara? Sua infância foi aonde? Cara, eu mudei para Belo Horizonte com 6 anos de idade, né? E com 7 anos eu entrei no Taekwondo. Já Sempre, praticava sempre, atividade, sempre né? lutei, né, cara?
Aí eu fui lutando. Quando eu tinha 14 anos, eu era vermelho a ponta preta, porque de menor antigamente não pegava faixa preta. E fui para um campeonato lá em Goiás, Goiânia. E esse campeonato eu era bom, tinha uma técnica muito bacana, mas um cisco. Então, quando eu perdi a luta, eu perdi porque eu dava uma no cara. Nem sentia. Não, e o cara me dava um, o cara morria. Então, assim, porque tinha pouco atleta nesse campeonato, então as categorias não foram muito justas. Eu com 53 quilos, peguei cara de 75 quilos. Isso pra uma luta não dá certo, né? Que pode ser só aquilo ali. Aí, quando eu voltei, o mestre Lin, né? Vou fazer musculação melhor, ficar mais forte, aquele jeitinho dele lá de coreano. E eu entrei na musculação, cara. Aí, porque eu lutava, eu fazia esporte, mas eu não gostava de fazer Musculação. os exercícios, não. Eu gostava só de lutar, né? Aham. Eu ficava fugindo. Então, por isso que eu não desenvolvi. Porque quando eu comecei a fazer musculação, o corpo reagiu bem pra caramba. Eu comecei a melhorar e tal. Eu comecei a gostar do negócio. Aí já tinha uns 2 anos que eu malhava. E já com 16 anos eu comecei a olhar porque esse cara grandão. Aí já sabe pra que lado que eu fui, né? Que isso. Aí eu queria ficar grande também. Mas É todo com mundo que começa na academia com 16 começa a ver anos eu o já queria as pessoal mais. paradinhas. Entramos nas paradinhas. Com 18 anos eu comecei a competir na musculação. Fui campeão no primeiro campeonato que eu fui, estreante. Foi campeão com 18 anos, cara. O estreante. Que isso, hein? Mas tinha categoria júnior, né? Era até 21 anos, mas com 18 eu ganhei dos meninos. Aí fui pro brasileiro, pro mineiro, lá em Araguari, isso em 1990. Aí lá em Araguari só tinha 4 júnior lá, peso pesado, que eu era já grande. Eu tava na categoria, já tinha uns 98 quilos. Aí tinha o Marco Aurélio, tinha um outro menino lá que eu não lembro o nome, o Marcelo de Paula, que se tornou um grande atleta depois, e eu. Aí nós estamos lá, cara, no aquecimento, eu era o maior de todos. Mas o Marcelo de Paula estava com uma qualidade um pouco melhor que a minha. Funcionamento, né? Melhor. Estava melhor que o meu. Só que, assim, a diferença do meu volume era muito grande, dava para brigar um pouquinho. Aí estão lá aquecendo, cara, só que eu, sem maldade nenhuma. Aí Marcelo de Paula chegou na frente do espelho, começou a balançar assim, mostrou a vida. Você tá bom pra caramba, falando comigo. O segundo lugar é seu. E ele me ganhou nisso, cara. Eu mexeu, cara. Eu já entrei com a cabeça baixa assim, ó, e tal, e realmente ele ganhou. Ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, né, no primeiro mineiro que eu fui, sem ser estreante. Só que depois eu descobri que ele tinha 24 anos. Era gato. Ele falsificou pra ele na minha frente, porque ele é mais velho. Mas aí em 91 eu já fui na adulta, eu ainda era júnior. Ganhei em 91, ganhei em 92. Aí depois eu peguei ele em 94. Aí eu peguei ele e descontei. Já no adulto. E aí ganhou. Só um momento, Marcão, essa história do psicológico, isso entra na mente do cara mesmo, cara? Não, com Você certeza. já passou não. isso? Eu tinha 18 anos, Assim, né? igual ele falou, né? Pela idade, qualquer coisa que alguém falar ali, você fica abalado, né? O meu primeiro campeonato mesmo foi a mesma coisa. Eu fui não lembro onde que eu fui pra olhar um negócio de suplemento e tava um cara lá que era um treinador que ia levar um atleta pra competir junto comigo, né? No mesmo campeonato que eu ia, que era no final de semana. Aí o cara me olhou de cima pra baixo, não, vou te dar uma moral aqui, não sei o quê. Aí falou, não, você tá bom, não sei o que tal, mas do meu atleta você não vai conseguir ganhar, não sei o que. E ficou falando. E é assim, quando você é mais novo, né, velho? Você fica, tipo... E era a primeira vez que eu ia competir, você fica meio abalado, né? Você fica, pô, tal. foi Isso daí é a falta de ter um coach do lado, né, cara? E eu não tinha isso na coach, eu época. não tinha coach. Eu simplesmente falei, vou fazer uma dieta aqui do jeito que eu sei fazer Se dieta. inscreveu e foi. E vou nesse campeonato. Tanto é que chegou lá, o cara perguntando, como é que você fez finalização? Eu falei, o que é Que é finalização? O Marcão é um bom aluno, cara? Nem sabia. Cara, o Marcão é raçudo, cara. Porque raçudo e humilde, né, cara? Porque nessa área, assim, o Marcão, principalmente depois que ele se tornou o Marcão dos Venenos, não mudou nada, cara. Isso aí eu tenho o maior orgulho de ser amigo desse cara. Dele e do Charlin. Os caras não mudam. Porque todo mundo muda. Até eu fiquei meio metido na época que eu comecei a ganhar. Não, admito. Mas assim, Marcão dos Venenos é o cara. Meu parceiro. Alô. Tem muito ego, cara, nessa... Nossa senhora. Tem demais, né? O que mais tem?
nesse Você meio. vai doido. Eu só Cara, sou- igual eu falei, várias pessoas aqui, né, podia ter falado. Tem o Giga também, aí, ó. Nem tá lembrando, tem o Giga, que tá aí famoso aí e tal. Só que o que acontece, cara? Os caras nem falam disso. Ou eles têm medo de falar que você. Cara, tem espaço pra todo mundo. Com Eu certeza. não consigo treinar o Brasil todo, não, entendeu? Cara, até E porque... graças a Deus, assim, eu até parei hoje, treino alguns atletas, se me procurar, a gente treina. Mas eu gosto de treinar pessoas que querem melhorar o físico. Porque chega um gordinho ali, cara. Pessoal É, que se sente che- mais excluído, na chega verdade, um né? gordinho ali, cara, você faz, dá um abdominalzinho assim, e te agradece pro resto da vida. Agora, um atleta, você vai lá e Atleta ganha, normalmente ganha, é mais ganha. Na hora que arrogante. perde um campeonato. A culpa é sua. A culpa é minha. E não, não percebeu que o outro lá treinou mais que ele, investiu mais que ele. Não, né? Então é isso aí. O ego da pessoa Tô sobe orando a mesmo. limpar minha bagunça, que eu zoei tanto de quem já fez isso aqui no programa que acabei fazendo também. É assim mesmo. Tudo que vai, volta. Você ficou assustado com o tanto de veneno que nós já tomamos aqui? Vamos falar disso daqui a pouco, porque Daqui a pouco. houve uma coisa aqui que tá doida. Tá doido. Eu acho que eu não tenho. Acho que eu tomar isso aí, cara, eu. Jesus é maravilhoso, né? Amém. Cara, vamos lá. Seu título importante. Obrigado, Ana. Vou pôr Põe pra lá pra você vou pôr aqui, ó, bem não distante aqui, ó. derrubar, né? Vamos lá. Cara, o seu primeiro título importante ele vem em que ano, cara? Você tinha que idade? Cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu, como atleta, infelizmente, eu tive uma carreira pequena. Mas ela foi vitoriosa. Ganhei praticamente quase todos que eu competi. Eu comecei a ganhar no estreante, né? Em 1990. Perdi o Mineiro, mas depois ganhei, Ganhou. porque foi de uma maneira errada. E assim, Mineiro eu ganhei todos os anos ali. Enquanto eu competi, eu ganhei. Né? Brasileiro, a primeira vez que eu fui no Brasileiro, eu fiquei em segundo lugar e tive um título brasileiro. Quando eu fui para adulto, que até os 21, 23. 21 era, até 21, era Juna. Quando eu fui para adulto em 94, aí sim, eu disputei o Mineiro, ganhei, tanto é que ganhei do Marcelo de Paula, entendeu? Eu tinha que contar com o machucado, mas isso quer jogar até o troféu longe, assim, porque ele era muito bom, mas realmente eu estava muito bem naquele ano. Só que eu acabei machucando o ombro, mas mesmo com o ombro machucado eu consegui ganhar dele. Aí eu não ia pro brasileiro, porque o ombro inchou muito, machuquei. Só que aí faltava ainda 3 semanas, ele deu desinchada, eu tinha retido muito, mas falei, vou lá, só para ver como é que eu vou ficar perto dos caras mesmo, né? Foi quando eu conheci o Enzo Perondini, nossa senhora. Esse ano o Enzo Perondini foi campeão, o André, do Rio de Janeiro, cara, o cara não tinha, o cara mais cortado que eu já vi na minha vida, assim, naquela época lá. Fibrando glúteo, fibrando tudo. Ele era o único que fibrava desse jeito na época. Ele e o Serafim. Terceiro lugar, o Gerson, na Bahia, e eu consegui ainda ficar em quarto lugar, né? Nesse brasileiro aí. Em 95 foi meu último ano. Então eu tive uma carreira pequena, porque comecei a ter lesão, tive uma lesão no ombro, tive um rompimento. Aí todo ano eu ia voltar, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, não, quer saber? E Parar. nessa época eu já treinava. Já estava treinando o Gleicinho, que já era campeão, Caverna já era campeão, Paulo Sapão, Paulo Ramos. Eu já tinha uma equipe. Eu montei minha academia com 17 anos. Cara. Só que eu parecia ser bem mais velho, então a pessoa me respeitava porque achava que eu era grande, né? Com 18 anos eu tinha minha equipe. Com 19 anos, minha equipe já era campeã de Minas. Quem ganhava tudo já. Gleicinho ganhando aqui, o Caverna ali, que os meninos. Você ficou assustado, porque eu ganhei o Mineiro com 18. O Gleicinho ganhou com 15. Que isso? O Gleicinho era um fenômeno, cara. Um fenômeno, assim. Ganhou com 15 o Mineiro, com 18 ele já ganhou o Brasileiro. Que a gente é de Com 19 o Sul-Americano. A gente é de geração completamente diferente. Porque, galera, né? Igual, tem muita gente que não sabe, mas Marcão é 3 anos mais velho do que eu só. O Marcão tem 41. 41. Eu vou fazer 37 agora. Então, essa geração que teve aí pra trás, cara,
Muita gente não teve acesso, não tinha internet. Não, Fácil, assim. não. A nossa época, a minha época mesmo Já não tinha. já era A difícil minha, né? de Mas a ter. dele, a A dele do Era bicudo bem mais antes ainda. Não, Foi antes de a mim. minha não existia. Deixa eu falar o que existia na minha. A Minopower, Megabolic e Natubolic. E Protein 80. proteinato de cálcio. Proteína de cálcio. E sustagem. Sustagem eu usei bastante. Viu? Sustagem eu uso até hoje, cara. Eu gosto, porque tem vitamina também. E às vezes eu... Só que hoje você usa o geriátrico, né? não, eu uso o outro mesmo. O normal mesmo. Mas eu gosto dele, cara. Porque no nosso mercado aí, ou você compra uma vitamina, uma proteína boa mesmo, ou então esquece, que você vai estar comprando farinha aí. Então o sustagem eu compro lá na farmácia lá e tem uma proteína importada para me tomar postreira ali. Pô, bacana. E aí, nessa época, cara, como é que se organizava? Se organizava para ir para campeonato? Como que se ficava sabendo que os caras. Porque não tinha comunicação, era só eu Cara, Era descarga. no não, boca a boca olha, mesmo. na época que era presidente, o primeiro presidente da federação que eu disputei foi o Dizinho, cara. O Dizinho era gente boa, cara. E o cara ajudava até com dinheiro para os caras viajar, porque hoje ninguém ajuda, né, cara? Então, assim, ele, quando ia ter o campeonato, eles mandavam o cartaz do campeonato Sim, via correio. correio. Chegava, a gente pregava na academia e já avisava, esse aqui que eu vou. E começava a treinar para os campeonatos. Não ajuda em Minas, tá? Porque eu recebo, gente, direct todo dia de atletas que querem vir, que querem que espaço para pedir patrocínio. Mais uma vez eu falo para você, e tem atletas que já foram campeões. Não, mas eu tô falando naquela época, né? Mas hoje em dia, hoje Não, em dia, o mercado de Minas para investir em atleta com patrocínio para ajudar os caras a subir é terrível. mas eu vou te falar, hoje em dia, quem dera se eu tivesse o que ter hoje em dia, né, Marcão? Ah, É. não, mas aí, Nossa, cara. Eu não tinha Hoje em nada. dia, hoje em Deixa dia eu é te muito falar, mais fácil. a gente, nem troféu a gente ganhava, cara. não? Se ia lá, ganhava uma medalhinha. Eu ganhei o campeonato, o primeiro campeonato foi a medalhinha. O melhor troféu que eu ganhei foi em Araguari, cara, que eles arrumaram uma pedra lá e tal, e botaram um bonequinho assim, porque não tinha esses bonequinhos. Você ganhava com esse troféu, normal, igual de Sim, futebol. sim. Então, assim, era só aquilo ali. Os outros falam, não, vem me dar suplemento. Quem dera se eu ganhasse suplemento na época. Eu não ganhava era nada, entendeu? Só ganhava A gente, passagem. cara, nem passagem, nem nada, cara. A gente faz por amor, cara. Por amor mesmo, Sim. cara. Não existia Deixa eu patrocínio, tentar não. explicar. Se chegar com 18, 19 anos, chegar assim, ô Bicudo, você quer ganhar na Mega Sena aí, ó, tá acumulado em 100 milhões, ou você quer ser Mr. Olímpio? Você é Mr. Olímpio, cara, quer dinheiro não. Quer ser Mr. Olímpio, Sim. entendeu? Cara, você cresceu, suas inspirações, quem eram? O Arnold é de todo mundo, né, cara? É, não, O Arnold a gente tira fora. O indiscutivelmente. primeiro que eu vi, assim, que eu vi uma fita do campeonato do Mr. Olímpia, posando calmas de YouTube, o primeiro que eu vi foi o Bel Demey, cara. Eu fiquei em terceiro lugar, o Lee Haney ganhou, Gaspar em segundo, que ele começou a balançar a perna, né? Sim. Ele, pô, que doido. Eu queria imitar ele, Balançava a balançar a perninha perna e e travava. travava, cara. E depois veio os outros, né? Depois do Ronnie Bel Coleman. Demey, veio o Gary Stridon, que é da Minha época de época é mais 80 do Ronnie também. Coleman. Não, então na época 80 ainda. Ah, não, é. Aí pulou para 90. Aí veio para mim Kevin Levrone, Flex Wheeler e Nessa Elstombar. Eu E não era fã do aí. Dory Yates, apesar que eu achei ele o Aham. máximo, mas eu gostava do Nessa. E aí depois o Ronnie Coleman. Depois o Ronnie Coleman, né? Todo E mundo gosta. E dessa galera, você conheceu qual dos seus ídolos durante a vida aí? Todos. Todos. Você teve a chance de conversar teve com Todos. todos? inclusive Lá em Las Vegas. Não, teve até aqui no Brasil mesmo. O primeiro Arnold Classic aqui, e esses caras todos vieram aí. Mas aqui no Veio Brasil eu todo não mundo. tive contato com nenhum, não. Só com o Arnold mesmo. Sim. Agora, em Las Vegas, quando eu fui em Las Vegas, não, eu tive contato com todos, cara, todos. Troquei ideia com alguns. Muito mal, né? Que o meu inglês é bem ruinzinho, mas eu entendo bem. Eu não falo muito bem, mas eu entendo bem. Não, eu conheci todo mundo. Os que eu sou fã e os que eu não sou fã também.
Foi muito bacana. Eu lembro do primeiro Arnold Classic que foi aqui no Brasil, foi no Rio, 2013. inclusive. Foi no Rio, Eu fui em inclusive, todos. que esses caras todos estavam lá. Coleman, Jay Cutler, todos eles da época ali estavam lá. Aí você. Tirei foto também com... esse povo todo Eu competia. não tirei foto, cara, porque eu não animo pegar aquelas filas ali. Não, pegar a fila não. Se der pra tirar, eu tiro. Né? Kay Green tava aí também. Eu não quero que ele sonhe assim, não. Um dia é esse que eu vou pegar a fila pra tirar foto com um amigo. Pô, mas isso aí, cara, isso é bacana. Você foi pra Las Vegas, conseguiu trocar ideia. Trocar ideia lá em Quem Las que, Vegas. quem que é o mais gente boa deles, assim? Cara, aquele baixinho, Flex Lewis. Flex Lewis. O Flex Lewis sentou, bateu um papo, mas você tá com meu amigo. Flex Lewis, muito gente boa. O mais arrogantezinho que eu vi lá, assim, que eu nem tirei foto, que depois eu nem quis. O Loferring. Loferring? É mesmo, cara? É, uma imitidão. Que é isso? A gente vê os vídeos, o cara parece ser um cara bacana, hein? No vídeo é vídeo, né? É. Mas assim, Atrás das câmeras, né? agora, eu sou fã em termos de treinador, eu tirei foto com ele. Ele eu troco ideia de vez em quando no Instagram. Fizemos até uma amizade, assim, que pra mim é o melhor. Cada um tem a sua opinião. Hoje eu posso falar, antigamente eu escondia. Porque, né, senão os outros iam começar a fuçar os negócios dele também para aprender minhas técnicas. Mila só serve. O Milos. Para mim é o melhor. Eu acho ele muito bom também. Melhor. Quando a gente Bom, começou bom treinador. arrebentar todo mundo, que eles dropaiaram tudo. Foi Dele. Era ele. Ô, Marcão, ficou olhando aqui na galera de Belo Horizonte, às vezes, cara, não se inteira de informação, né? O Sidney é um cara... O povo espera as coisas acontecer, cair no colo, né? O Aqui pessoal a gente não tem- tem costume Tem que de buscar, correr né, atrás, cara? né? Aqui a gente tem um Sidney Bicudo, que o cara dá consultoria para cara que tá lá em Portugal, na Europa, Sim. na América. O cara é respeitado Graças a Deus internacionalmente. eu tenho atleta na Não, África, eu mesmo, Singapura. eu mesmo fui, né? Já fui atleta e muitas das coisas que eu prego hoje, eu também aprendi com ele também. Então, assim, Porque tem bastante conhecimento que eu tenho que veio pelo E eu Bicudo. vou falar uma coisa, cara. Se a gente não tivesse sido interrompido naquela época, que houve aquele lance todo, né? Sim, que eu não sim. vou entrar em detalhes, de outras pessoas que acabaram afetando a gente, cara, nós estávamos num ritmo bom demais. Marcão estava bom demais, cara. é o físico do Marcão. Seco, os defeitos que eles gostaram de fazer, né? Nós Nós tava consertamos tudo, corrigindo. cara. Tá bonito, cara. Tá bonito. Mas a vida é assim, né, cara? São ciclos, né? Aproxima. Cara, e deixa eu falar, a gente tá Não aqui tem- em não tem BH, né, jeito. cara? Às vezes o pessoal não valoriza quem tá aqui, né? Não vou entrar em polêmica, o Marcão já falou comigo. Marcos, não fica em polêmica, não, fica mais na sua. Mas teve um senhor influência aí que falou que o Marcão não ganhou nada. Eu falei, como que o Marcão não ganhou nada? Cara, Pedi pra ele ir lá em casa, lá, dar uma... Realmente, o Marcão não chegou a ganhar o Mr. Olímpio de Las Vegas, né? Mas quem é que ganhou? Não é do assim. Não, é desmerecer, né, cara? O Marcão já teve muito título. Ou seja- Quando não ganhou, igual, por exemplo, esse brasileiro aí que ficou em terceiro. Pô, mas perdeu pro Rafa Brandão. Porra, e o cara no auge dele já, entendeu? Acho que foi no ano que ele 2016. ele era da Max Titânio ainda, e 2016. ele tava... Ô, Marcão, Acho que foi quando ele ganhou o Pro. Não, e todo mundo patrocinado. A gente contando os moedinhos pra comprar as coisas. Eu não tinha patrocínio de nada. Ia Sem no- falar que você nunca ganhou na cara nada da lá, coragem. no comentário, ou falar que você tinha 55 anos, o que foi pior? Não, o que eu não ganhei nada foi pior. Porque a 55 anos, beleza. Tô então até bem, então. Hein? Pra 55 anos, tô bem demais, tô não? Pô, velho. Aí eu fico pensando pra você, velho, pô, o cara não faz vai fazer uma matéria, o cara não faz um... Cara, Não pesquisa direito, né? acho o seguinte, Pô, Porque Ô, se o cara você quer ganhou. falar uma coisa de alguém, você pelo menos tenha certeza Você de que tá o que você tá falando. falando é realmente o que você, né? Você pesquisou, você procurou saber e, pô, realmente é isso aqui. Pô, hoje antes da entrevista eu te buscar, eu conversei uns 40 minutos com você, gente. eu tô com ideia. Você trocou ideia, por quê? Você não pode, cara, você vai colocar uma coisa que é pública, todo mundo vai ver. Se chegar aqui falando um monte de bobagem, Pois é, ué. o que mais tem na internet, o cara falando bobagem. E falando com a certeza de que você tá certo, né? Tá? Falando bobagem, entendeu? E se você. E vou te falar uma coisa, se você tiver certeza aqui do que eu tô falando aqui, ó, eu tô falando, não, o Sidney é isso, foi lá, pesquisei e tal, me contou a história dele, tá ali, cara. O cara tem aluno no mundo inteiro, velho.
pô, tem cara que vai chegar a falar bobagem com a convicção sem nem nunca ter visto o cara, velho. Então, sim. Mas a internet. Cara, mas isso é inveja, né? O ruim da internet, o ruim da internet é É isso, né? complicado. A internet deu Eu dou maior a valor ignorância. a todas as pessoas que já estão aí há muito tempo, que estão começando, né? Igual eu falo, Maradona é excelente profissional, Gleice é excelente profissional, Caverna é excelente profissional, Cristiano Martins Nossa, Montanha. pô, Montanha tá aí. Eu tenho uma época aí que até ele achou que eu tava falando um negócio pra ele lá. Depois eu falei, ô Montanha, porque nós somos amigos há muito tempo. O Montanha, pô, gente boa demais, né? Então, assim, todos são bons, cara. Cada um tem sua virtude, entendeu? Sim. Mas quem você quer o melhor? Pô, não dá pra você saber quem é o melhor, não. Você vai olhar o currículo dele. Eu sempre entro nessa. Hein? O meu currículo eu acho que é maior que qualquer um aqui em Minas. Porque eu treinei todos. Aí eu brinco assim, esse que é bom. Isso vai dar uma polêmica, hein? Não, cara, mas eu tô falando assim. Mas eu não tô mentindo. Eu treinei todos mesmo. Talvez eles possam até ser melhor que eu hoje, entendeu? Sim. Mas que eu treinei todos, eu treinei. Todos os coaches de ponta aí eu treinei. Só um que não, que eu acho que é um excelente profissional também. Mas ele brinca comigo, ó, Bicudo, se eu voltar a treinar, eu vou treinar com você. O Maisena, excelente profissional. O pessoal não fala. Bruno também, lá de Juiz de Fora. São excelentes, cara, excelentes mesmo. Mas assim, né, quem eu não treinei, eu falo assim, ó, e os atletas também. Aí os caras falam assim, você não treinou, deixa eu ver um aqui bom. O Junqueira. Rodrigo Junqueira. Não treinei o Junqueira, não. Mas o Junqueira treinou com o Bruno, que o Bruno treinou com o Gleicinho treinou comigo. Então tem minha ponta aí. Seu bisneto. Seu bisneto, né? Tá na árvore genealógica. Tá na árvorezinha lá. Cara, mas eu acho o seguinte, também não adianta só, tem que ser um bom treinador, mas tem que pegar um bom discípulo também, vamos colocar assim. Porque também não adianta o cara ser bom, passar o negócio ali. Eu já tive atletas bons, que eu passava o negócio pro cara. Uma vez eu fui no campeonato aí, eu treinei uns 15 atletas. Chegou 14 atletas bons e um ruim. Tem lógica. Depois eu fui ver, não tava fazendo dieta, cara. Aí não adianta, entendeu? Então tem que fazer o negócio certinho. Eu acho que também tem muito disso, né? Tipo, às vezes não é o treinador que não é bom, é o atleta que não é bom. Porque o treinador te fala, faz isso. Se o cara fizer, ele vai ter o resultado. Se E não tem fizer. cara que mente, cara. Tem cara se que engana fala mesmo, que não, assim mesmo. eu fiz, mas você vê, o shape não responde. Não é possível, o cara não fez. Né? Igual esse cara aí. Pô, foi 14 atletas, todos rasgadão, e um só não. Bicudo errou só com aquele ali. É foda, né? É mais fácil ele ter errado É. com ele mesmo que. Mas depois ele confessou. Tem atleta baladeiro, cara? Eu fui baladeiro. Baladeiro mesmo. É mesmo? Você foi baladeiro, Marcão? Não, eu fui. Eu sempre fui de boa. Eu acho que é por isso que minha carreira foi curta. Eu Você era- gostava de namorar, Você era né? tipo o Neymar do físico. Não, mas namorar é uma coisa, baladeira é outra. Não, mas mistura tudo. Carnaval, boate? Não, carnaval eu nunca gostei, cara. É mesmo, cara? Carnaval não, porque eu era grande, então eu sempre arrumava com os caras implicavam. Então onde tinha muita bagunça eu evitava, porque eu sabia que ia dar quebradeira. Ia dar briga. Apesar que, graças a Deus, eu tô invicto desde os 14 anos. Tomei pancada, mas o cara tava mais machucado, pode ter certeza. Defendeu o cinturão. Porque, cara, eu falei do taekwondo aí, mas na verdade eu fiz taekwondo, sou faixa preta de kickboxer também, fiz o Wing Engixin, capoeira, eu fiz tudo. Não tem tudo que você pensar. Cara, e seus filhos, eles seguem o mesmo caminho? Cara, o meu menino mais velho até começou. Eu lembro, ele tava Começou, ficando bom. o primeiro campeonanato que foi Ele campeão. ele competiu também, né? Foi Competiu campeão com 19 naquele. anos também e tal. Só que eu, por exemplo, eu não queria ficar bonitinho. Eu queria virar monstro. Eu nunca quis ser Men's Physique, eu queria ser bodybuilder. Ele Até porque na nossa época também não existia ele Men's começou Physique, né? a crescer demais. Não. Meu abdômen não pode sumir. Não sei o quê. Aí eu falei, então você não serve pra treinar comigo, não. Treina sozinho e tal. Não, eu quero deixar o cara bom. Tem que ir no É limite. grande, né? Né?
Mas agora ele está voltando. Ele ele dá personal, ele é um excelente personal, cara, muito bom. Tem a manha, sabe? Mas assim, não quer ficar gigantesco, não. Ele quer 90 quilos definidinho, tem 1,80 m. Ó, bacana. Cara, e vamos lá, cara. A pessoa, a gente chegou nesse assunto aí da pessoa não querer ficar grande. Hoje no seu trabalho lá de consultoria, você ainda trabalha, você tá preferindo atender até o pessoal mesmo do dia a dia. Esse negócio de atleta, cara, Atleta é complicado, só eu atleta. gosto, cara, eu amo, eu já, tipo assim, quando eu treino um cara, ele sobe lá em cima, eu subindo, cara. Tirando a mãe dele e o pai dele, eu sou o cara que mais gosta dele, cara. Você tá subindo Entendeu? junto com ele ali, Tô, né? cara. Só que você pega aquele amor pelo atleta, mas não é a mesma coisa. O atleta não tem essa mesma coisa com você. Sim, o atleta, Eu senti que você é ele, só um caminho mesmo. eu me senti muitas vezes usado, cara. Porque 90% dos atletas campeão que eu treinei, eu não cobrei R$ 1. R$ 1. Porque o meu gosto era os caras ganhar. Eu me sentia realizado, que eu não podia ser mais atleta, cheio de lesão, então eu me sentia realizado neles, cara. E, infelizmente, tive muita decepção, cara. O único cara que eu realmente não tive decepção se chama Charles Mário. Tá aí Ele com ele até hoje, começou né? comigo com 17 anos, ele tá com 50 anos até hoje, nós estamos Tem juntos. muita ingratidão, cara, no meio? Ah, Tem cara, demais. Hein? entendeu? No caso do Marcão, não, a gente separou por Ah, não, o outras nosso coisas. caso foi Teve outro outros motivo, casos igual o outra coisa. Marcão também. Mas Mas 60%, muitos, 70% é é. Não, ingratidão. mas até esse fato, vocês sempre foram unidos, né? Porque, Não, claro. né? Mas eu tô falando assim, Você por falou exemplo, fisicamente que é amigo, vou dar vocês um são. exemplo assim. Eu já tenho muita decepção. Tenho certeza que o Caverna tem muita decepção, o Maradona tem muita decepção. O Montanha, eu não desejo isso a ele, mas daqui a pouco vai começar a surgir. Porque hoje é ele que gosta mais desse É. meio dos atletas e tal. Eu tenho meus Acho atletas. que ele acha que até o que mais tem atleta aqui Hoje em Minas Não, é. a vida toda, cara, eu vou te falar a verdade, a vida toda foi eu. Depois tem uma época que o Caverna tinha bastante também, e o Maradona, e ficava nós três. Depois o Caverna foi decepcionando, eu também, o Maradona, e o Montanha tomou gosto. Eu, claro que se o atleta me procurar, eu ver que ele quer mesmo e tal, não vou treinar ninguém de graça mais não, você esquece. Mas assim, treino ele, e dou o meu melhor. Mas hoje eu prefiro pessoas, eu tive muito mais prazer com pessoas que... Eu já peguei uma menina uma vez, cara, 110 quilos. Coloquei ela com 62 quilos. Linda. Cara, a menina até hoje, ela me liga. Eu já tenho mais de uns 8 anos, né? Ô, Bicudo, minha vida, primeiro Jesus, depois você. Entendeu, cara? Que eu mudei a vida da menina. E ela é satisfeita. Eu mudei a A vida de pessoa fica vários grata, né, atletas, velho? cara. Eu teve atleta aí, não vou citar nomes, mas se ele estiver vendo também, não estou falando mal, meu chegado. Nós somos amigos hoje, não tem nada a ver. Mas caras que eu tirei do interior, trouxe para morar dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Dei tudo para ele. E teve uma época, não, mas ele foi influenciado por mulher, que não está com ela hoje, que a mulher não valia nada mesmo, e me afastou dele. Me afastou dele, entendeu? E ele foi na onda da mulher. E depois disso, nós nunca mais entramos em contato. Tal. Ele hoje treina até com montanha. Entendeu? Eu mesmo Excelente atleta. tive muita gente aí também, né? Eu também fui treinador, sou ainda treinador também. Eu também já peguei atleta aí, igual ele falou, trouxe Não, o cara lá no interior que não tinha um real pra porra nenhuma. Você dá maior moral pro cara, traz pro cara, o cara passa a semana de finalização dentro da sua casa, finalizando de perto ali, você fazendo tudo certinho. O cara precisar de alguma coisa, você vai lá e ajuda, você dá um suplemento, você dá um negocinho pro cara, pra depois o cara, tipo, cagar pra você é igual eu falo, isso aqui, né? Agora e deixar não bem ter claro, nenhum. ele foi influenciado. Tem mulher foda, né, cara? Né? Mas desejo todo o bem dele. Agora, é um atleta que, sim, quando
o maior título que ele teve na vida dele até hoje ainda foi comigo. Todo atleta que treinou comigo, cara, nós fizemos um objetivo, alcançamos. Todos. Todos que a gente fez. Então, assim, eu sou realizado a isso, cara. Pode falar, bicuda é isso, bicuda é aquilo. Pô, eu sou realizado em termos de coach. Eu não sou realizado como atleta. Eu queria ter ido mais longe. Não, eu queria, cara. Vocês também são empresários, têm seu espaço fitness, Bicoteca Claro. Academia, né? E eu também tenho a minha empresa há 14 anos. E trabalhei muito, cara. Trabalhei, fui gerente de concessionária, essas coisas. A decepção, a ingratidão, cara, ela é uma coisa muito do ser humano, porque, por exemplo, o que acontece nesse caso de vocês, eu acredito que seja que talvez você estava dando até o que você não podia dar, tirando de onde não tinha para ver o sucesso do Cara, cara, minha ex-mulher ficava doida. Que ela vinha fazendo assim, você tem que pensar nos seus filhos. mas, Entendeu? Meu, mas na deixa faltar cabeça, nada. mas na cabeça do outro, você está talvez fazendo mais que a sua obrigação, ou então você está fazendo porque você tem muita condição. E geralmente não é isso. Sim. Geralmente, né, você às vezes para preservar o cara, você não fala para ele que você está ali apertado para ajudar ele. Com certeza. Não, igual aquela história, né? E os outros tinham mania, né? Não, teve atleta de eu pagar pro cara a inscrição do campeonato, porque o cara não tinha condição de ir. E o cara tava com o pronto, shape bom, e o cara, não, velho, não tem o dinheiro da inscrição, eu ir lá e pagar pro É que cara a vocês não inscrição, conhecem o velho. Ministério do Trabalho. Você vai lá, faz tudo para a pessoa, trata igual filho, paga tudo direitinho, depois chega com conta mentirada na sua Esse cara. negócio de filho, igual os caras. Oh, eu vejo lá, oh, paizão, paizão. Não me chama de pai, não. Eu tenho 3 filhos, me chama. Que todos já, o pai, me deu tanta apanhalada no pai que. Não sou pai de ninguém. Meu filho é o Aaron, Brian e a Rayana. Não tem mais, não. Não. Paizão. Vamos, vamos pensar aqui, cara, numa parte. Já vou pular para essa parte aqui. Porque, cara, tá aqui meu amigo Marcão dos Venenos. Marcão dos Venenos, por quê? Tomou Deca, de Não, Anabol, é enantate de testosterona, que mais? acetate de trembolona, Aham. enantate de primabolan, bolderona e deca. Aí tem o Dianabol, o hemogenin e o GH. O que você já tomou em um dia? Pô, pega esse corte. O que você já fez em um dia? Quais eu já tomei? O Não, o maior um dia, ciclo? o seu dia lá que você. Num dia. Num dia. O dia. Olha para aquela câmera Dia. ali. Cara, É coisa de porque na semana. minha época só É tinha um na dia. farmácia, a gente ia lá e comprava, Aham. né? Mas é um dia, tá, gente? É, um dia. Eu tomei Um dia. 10 Deca, 4 Durateston, 10 Hemogenin e 20 Proviron, num dia. Uma semana inteira, todo dia. Uma semana inteira tomando isso por dia. Não é por semana essa Não, por quantidade, isso é que eu por falei, dia. cara, isso aí eu tomei mais que o Marcão, com certeza. Tomei. É injusto. Eu, igual falei, né? Você acha que Jesus foi maravilhoso. Você acha que esse título de Marcão dos Venenos é injusto, então? Aqui assim, dava uma briga boa. Você quer questionar? Eu acho que você tem que contestar o título, hein? Não. Não, Não, é- não Ó, sabe por é porque quê? o meu foi a quantidade de veneno. Então são venenos. Não, Ele usou ali só 4. Ele só falou mas 4 quando eu no nome conheci ali. só os Mas um dia- quatro. A quantidade igual. Mas foram só 4. Não, O mas meu é- foi mais um alacarte, Pois assim, é. sabe? Mais Mas no isso. seu você não falou em Androxon, tinha também, Cobabol, Primoteste, tinha mais, é porque, né, não cabia tudo no mesmo dia, né? Não, pois é. Agora só tem um detalhe, gente. Vamos agora esclarecer. Realmente tomei isso sim. Eu fiz muita besteira dos meus 18 até os 22. Eu acho que ainda consegui, não me fez mal, consegui recuperar por causa da idade, né? Você está novo, você recupera de tudo. Mas isso aí realmente foi uma responsabilidade muito grande. E eu deixo bem claro que Isso aí foi uma não coisa passe mais... isso para né, consultoria minha, não tem nada dessas coisas não. É uma coisa que eu passei por ela, foi bom que eu tive a experiência.
Sim. que realmente nessa época eu fiquei estéril, totalmente estéril. Eu era doido pra É ter o, um é o filho. famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A gente tá contando aqui porque a gente tá brincando das paradinhas aqui e tal. Mas realmente, quando a gente, como coach, né, a gente preza pela saúde também do, Com do, do, certeza. atleta, né? do atleta, de quem seja que Não, for, né? claro que se os outros chegavam lá, então você não tomaria. Não, eu não faria da maneira que eu fiz. Mas eu com certeza tomaria a bomba como eu tomo até hoje. Uma coisa é Não vou você, uma deixar coisa é você os tá outros falar que com a bom. responsabilidade de uma outra pessoa. Tipo assim, eu sou responsável pela sua saúde. É totalmente diferente de eu mesmo. Tipo assim, se der merda, tá dando merda é pra mim. Eu tô ciente que pode dar merda, Isso. minha consciência. Entendeu? Mas não é um negócio que eu vou sair passando pra todo mundo. Por exemplo, se eu tenho algum atleta de alto nível, o atleta de alto nível, Você já que tem que claro que não chega a tomar isso tudo também, mas ele está Mas ciente do que ele está tomando. e Ele de que está ele. ciente que isso aí vai alterar os exames dele, vai alterar tudo, Sim. e depois nós vamos ter que normalizar. Tem que estar ciente de tudo, né? Aqui não vão falar fantasiar o negócio, não. É aquele negócio, chegar um cara aqui e falar assim, eu quero ser Mister Olímpia. Tem que trabalhar de uma forma. Aí um cara, não, velho, eu quero só melhorar meu shape aqui e tal. Assim. Quer ver uma maneira outra mais de coisa. falar? Meu filho, ele chegou com 16 anos para mim. Ah, pai, eu quero treinar, eu quero competir. Aí eu fiquei assim, ó. Esse lado de cá, oh, meu filho quer ficar forte. O lado de cá, meu Deus, Vai usar os treinos. tem que tomar muito cuidado com a saúde dele. Entendeu? Ah, não, porque não. Não, usou. Claro que com 16 anos eu não deixei fazer a mesma besteira que eu comecei já a usar com 16 também. Só que comecei com uma pistandrolona bem fraquinha e tal. Depois, com 18 anos, ele já tomou o suficiente para chegar lá e ganhou. Depois nós fizemos exame, nem deu muita alteração e tal. Só que depois, esse lado meu, esse outro lado até gostou quando ele falou assim: ah, não, eu quero ser clássico. Men's physique. Não, depois eu queria ser clássico. Porque até o clássico, cara, Não precisa o de muita cara, o coisa. cara dá pra chegar lá sem, Sem fazer muito sem, exagero. sem arriscar a saúde em nada. Dá pra um bodybuilder ser campeão brasileiro também sem arriscar a saúde em nada. Agora o cara fala que quer ser Mr. Olímpico igual eu queria, aí ele tem que pensar em tomar essas coisas que eu já tomei. Antigamente, cara, aqui na região, né? Você era um dos poucos caras grandes que tinha na Grande BH. Cara, em 1990 eu era uma assombração aqui dentro de Belo Horizonte. Onde eu ia, Você cara. pensava quanto? Até porque era uma época que Não, só tinha não tinha eu, muita só tinha, gente, né, é velho? por isso que todo mundo me procurava. Não tinha Eu muita tinha gente. 20 anos, 115 quilos. Que não é normal, né, cara? Numa época, tipo assim, se você falar isso hoje você Comi até acha, bastante. você até acha alguém com 115 quilos. Mas nessa época dele, não Não, existia. olha, Não tinha isso. mesmo em 1994, Eu te falo que na minha época, eu perdi o Campeonato Brasileiro, fiquei em quarto. Mas maior que eu, só tinha o Enzo Perondini. Só tinha o Enzo Perondini. eu falo até por mim, a minha época, que foi depois da época do Bicudo, já era difícil você ir nas Não, academias e ter cara não. grande. Os caras grandes começou a aparecer de 2010 pra cá. Foi. Pra virar. Foi quando teve aquela treta da IFBB. É. Aí foi ali que começou a surgir muito Então, cara grande, começou a realmente eu até aparecer te o falo ainda, pessoal. a WBPF, que tá falando, ela é a antiga IFBB. O Reginaldo era o antigo presidente. Só que o Monteiro, como é que chama? Que depois ficou o presidente da IFBB. Ah, Esqueci o nome dele agora. Eles brigaram na época. Aí ficou a IFBB pra cá, abriu uma nova IFBB e o Reginaldo teve que trocar pela pra WBF, mas outra federação. essa WBF é a antiga IFBB aqui no Brasil. Porque o Pagnani morreu, aí teve aquela briga toda, os caras querendo ser presidente. E aí, você tocou nesse assunto, a importância da federação para o atleta que quer chegar um dia aí para o Mr. Olímpia. Cara, o que acontece? A coisa mais difícil que tinha naquela época era profissionalizar. Antes de 2010, só tinha Luiz Otávio. Depois veio o Eduardo Corrêa.
Depois, cara, a gente conseguiu, né, na época eu treinando com o Maradona, nós profissionalizamos também. Maradona, né? Aqui no Brasil foram esses. Depois veio porque na hora que o Tamer veio pra cá, ele facilitou demais. Sim. É, Porque acho que o último que ganhou, né, foi o Rafael Brandão mesmo. Foi mas, naquela vez não, lá que ele mas, competiu, mas já ganhou o tava, brasileiro, aí foi ganhando. mas de 2015 pra cá já tinha mais acesso lá fora, Sim, sim. né? Teve o Miguel da Bahia também que conseguiu profissionalizar. Então, assim, só que o que acontece, cara? O que eu falo pra todo mundo? A NPC, o Tamer, pô, cara, foi a melhor coisa pro esporte aqui Sim. no Brasil. E o cara é um gênio. Só que é o seguinte, elas têm que entender o que, gente? NPC aqui no Brasil, nos contextos, é um evento de show. São shows, não são federação. Ali não é campeão mineiro, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial. Isso é pelas federações. Não importa se é a WBF, se é a IFBB, se é a NABA. O cara quer ser campeão mineiro, ele tem que passar por essa federação. E eu acho que é interessante, porque ele vai pegar maturidade Pra para depois ir depois pro ir NPC. realmente querer ir para o Mr. Olímpia ou para o Arnold. Os caras ficam indo para esse show do Música Contest para pegar a classificação para ir para o Arnold. Mas os caras não têm maturidade física. Então vai lá no Arnold, pô, o cara gasta R$ 5.000 É igual os caras passagem. falam, às vezes você não é nem um bom amador e já tá pensando em ser profissional e em disputar Mister Olímpia, entendeu? E você não é ainda nem um bom amador. Então, assim, os Você caras. vai tomar coco se você for competir Não, como cara, amador e já tá pensando em. o tanto de atleta aqui de Minas que sobe lá Você no tem Mr. que Olímpia. fazer por etapas. Aí faz lá, vira pro lado. Muito obrigado. Desce, ninguém sabe nem quem que é. Não, tudo bem que a pessoa tem um sonho, mas vamos ter o sonho primeiro. Uma coisa que eu não me arrependo. Ninguém tira meu título. Na época só existia RBB. Eu sou campeão mineiro brasileiro. Ninguém tira. É uma coisa que eu levo pro resto da minha vida. Eu tenho muito orgulho. Então, assim, é um conselho que eu dou, gente. Não, nos contestes tem toda semana. Talvez tem 4, 5 campeonatos. Né? Legal se você está no nível. E o que você está ganhando com isso? Eu hoje, da minha federação, eu não dou muita coisa, mas eu tento dar algum tipo de premiação para premiar o atleta, né? Igual no estreante agora. Não é muita coisa, mas a gente deu suplemento, deu uma televisão para todos os overall, para dar um estímulo para a pessoa, né? E fora o título que a pessoa tem. Agora vai lá, você paga um absurdo, E não ganha nada. não ganha nada só para falar que vai pro Arnold. Legal, eu acho legal, mas primeiro esteja em condição física para isso. Sim. Entendeu? Não acho que tá nada errado, não. Né? Eu tenho medo até de falar para você ficar chateado comigo. Eu tô falando que eu não faria isso. A gente já gasta muito dinheiro para ficar dando dinheiro desnecessário. Foi o igual eu fiz. O que eu fiz? Eu fui lá, da BBF, fui campeão mineiro, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial, peguei o Procard. Aí, Como é uma federação menor, que não tem tantos campeonatos, os campeonatos é tudo lá, Lituânia, é longe para mim ficar indo. E na época que eu fui campeão mundial, logo em seguida veio a NPC com os shows aqui, eu já me senti apto a competir pela NPC e a tentar o Procard da NPC. Mas já malhava há muitos anos, já tinha vários títulos, tem que ir mesmo. Eu faria a mesma coisa. Pois é. E é o que eu faço. Só que o problema é que hoje tem muita gente que nem entrou na academia, primeira... Não, mas eu quero competir na NPC. Assim, calma, vamos por etapa. A gente nem sabe se você é bom ainda, se você tem shape, se você vai... Eu tô falando assim, porque às vezes ele quer que vai da federação dele. Não, cara. Tá lá a Camila, excelente profissional. Vai na RBB então. Tem o Naba lá do Cláudio, vai lá no Cláudio. Tem a minha WPF agora, que eu tô na WPF agora, né, do Reginaldo. Vem na minha. Se você quiser, então, melhor ainda. Faz igual lá nos Estados Unidos, tem 3 federações de boxe. O cara é campeão nas 3 federações, mais moral ainda. Porque aquele negócio, hoje eu acho que não tem mais não. Ah, não, se você disputar na minha federação, você não pode ir na outra. Peraí, você é dono do atleta? Você paga algum salário para ele? Porque a federação, se fizer isso, eu acho que hoje ninguém faz mais não. Se fizer isso, aí essa federação tem que deixar de lado.
Porque ela tá querendo mandar em você, ó. Nem a NPC faz isso. A NPC você disputa onde você quiser, ó. Se quiser ir lá, vai lá. Isso aí é o que eu sempre achei bacana neles. Ele não é dono do atleta, não, gente. Ninguém é dono do atleta, não. Né? Aí, por isso que eu estou tentando melhorar os meus campeonatos. Eu no Mineiro agora, de cara já te falo, vai ter uma bicicleta de spinning para todos os overalls e eu estou correndo atrás de arrumar alguma grana para dar também, para incentivar o pessoal a ir nos campeonatos, o Campeonato Mineiro. Sim, sim. Aí eu vou ir onde eu tenho mais valor. É o que eu penso. Cara, e a galera que tá assistindo, que tem interesse em saber como se filiar, como que faz? Cara, olha, filiação, todo mundo cobra. Eu nem cobro filiação. O cara, quando quer competir, ele vai lá, chegar lá, paga a a inscrição e gente vai. afilia, paga a inscrição no campeonato, porque o campeonato, infelizmente, a gente não tem ajuda do governo, tem nada. E é caro. Você vai alugar um móvel aí, espaço, 5 15 mil, mil, 15, 5 10 mil, 10 15 mil. mil reais. Não, pode, vai ali, né? Se você achar um de 10 mil para mim, você me fala. Não tem, né? A última vez eu fui na Faminas ali, 14 mil. Aquele lá onde o NPC estava fazendo ali no Lagoinha ali, ó. É Sim. 15 pau, 16 pau. Depende de quantas salas você pega ainda. Então, o custo é caro. E, infelizmente, os patrocinadores dão moral para NPC, né, cara? Porque realmente Sim, sim. tá aparecendo mais. Tem mais mídia, né? Então. Mas, se eles ajudar a gente também, igual era antigamente a IRBB era muito forte. Sim. Hoje, realmente, não tem diferença. Tá aqui a NPC, com os shows dela, que não é lembrado, e o resto tá aqui, tá tudo aqui. Bacana Tudo a demais. mesma coisa. Então, o atleta que quiser competir, Estão convidados. Pode Atleta, entrar no... não atleta, só não. querendo melhorar o shape, pode procurar que atende qualquer um. Não. A gente não tem essa de só atleta ou só. Não, qualquer um que quiser, que tiver Quiser. querendo melhorar o seu, E eu seu, quero seu que físico. entenda uma coisa. Porque quando aconteceu, eu quero falar uma coisa particular minha pro Marcão. Quando aconteceu esse negócio aí com o Marcão, muita gente, cara, veio criticar o cara, falar do cara. Pô, ele simplesmente deu um azar, né? Porque aconteceu com ele. Porque muitos fizeram igual ele, outros eu fiz até pior que ele. E não deu nada. Não deu nada, entendeu? É, eu tive um probleminha no Covid aí, por causa do Covid. Mas o que acontece? Marcão, as pessoas não podem julgar o grande profissional que ele é, entendeu? Ah, mas ele teve problema porque ele tomou banho. Ele tem problema, uma coisa, gente, o profissionalismo dele tá aqui, ó. Né? O conhecimento dele tá aqui. É igual, sabe o maior erro das pessoas hoje? O carinha ganha um campeonato ali, aí no outro dia bota lá, consultoria online. E os caras vão na onda porque tá com um físicozinho bacana. Pô, eu tô fudido então, porque agora eu tô até meio gordinho, entendeu? Mas só que o meu conhecimento tá na careca aqui, cara, É, eu terminei a minha primeira faculdade morando na casa de uma tia minha e meu tio. O meu tio um dia descobriu que estava com a falência renal. Meu tio não bebia, praticava alguns esportes, não tomava bomba, e aí conseguiu o transplante, teve rejeição e ele faleceu. Eu vivi isso de perto. Eu acho isso uma bobagem, cara, porque quando o cara vem falar um negócio desse sem entender também de medicina, cara. O igual, Adson tá vivo aí até hoje. e o Arnold usou. Ele é um dos que eu acho que usou mais que Não, eu. Viu? não, e o Adson é o seguinte, ele foi cobaia, Ele né, foi cara? o Foi ratinho de cobaia. laboratório, né, praticamente. então a pessoa fala sem conhecimento nenhum, até porque até Não, eu meu mesmo próprio, falo, ué, eu vou lá vai lá na clínica lá comigo hoje, lá você vai ver. Eu sou o único atleta que tá lá, ué. daqui a pouco eu vou Ué, deixar o então, Marcão lá. então, uai, o que o povo tá fazendo lá? Vocês não usaram bomba? Não é só bomba que mata? Não é só Cara, hormônio que deixa doente? mas isso tem nada a ver, porque o meu médico, que é o Adauri, que é até anunciante aqui, gente, tem clínica em Sete Lagoas e aqui em Belo Horizonte. É 40 anos, cara, de medicina esportiva. O cara já rodou o mundo. Cara, no corte dele, cara, até uma coisa polêmica. Ele virou e falou assim: ó, trembolona não faz mal, não. Tem muita coisa pior que faz mal aí. Ele falou: o problema é a pessoa que fica abusando
Demais. Porque para ela chegar a fazer efeito, o cara tem que tomar uma dose Não, para o tudo, que é o neuro, eu né? creio que tudo na vida ela serve pro bem e pro mal. Você tem que saber usar. Né? Às vezes eu falo, o revólver é maligno, mas o revólver serve pro policial de salvar também, quando o bandido tá ali atrás de você. Então, assim, vamos resumir aqui. A pessoa tá lá nadando e morreu. Ela morreu por quê? Morreu afogada? Ela morreu porque bebeu muita água, então a água mata. Sim. Entendeu? Tudo em excesso. Eu falo para as pessoas, o que faz mal é ignorância. É você fazer uma coisa que você não sabe. É você inventar. Né? E eu te falo hoje, Bicudo, você faria a mesma coisa que você fez desde o início? Não. Teria mudado algumas coisas. Bastante coisa. Mas tomaria minha bombinha e eu vou te falar, hoje eu chegava no Mr. Olímpia, hein? Um último assunto que a gente está encerrando aqui a entrevista, Bicudo. Um assunto que está muito em alta, cara. Personal sem CREF. Você já rodou o mundo, você sabe que nos outros lugares o custo de personal é bem mais básico do que no Não, Brasil. Estados Unidos, né, Londres, Singapura, Coreia, lá o curso é 3 meses, cara. Faz um curso lá de 3 meses, só que lá o cara realmente é responsável. Uhum. Senão, às vezes você está dando curso, mas se você fez merda, você vai preso também. Então, aqui no Brasil, os caras, né, fazem as coisas e não é responsabilizado. Então, assim, mas hoje, vou te falar a verdade aqui. Esses cursos que tá tendo aí, tanto da FENDEF MG, que é do amigo meu Hélio, quanto da CBMF, vai deixar você muito mais preparado que qualquer faculdade. Sim, não. Eu falo, Eu eu tô te acho o falando porque seguinte. eu não aprendi nada na faculdade. Eu É isso que eu aprendi ia foi no falar. dia a dia. Eu acho o Até seguinte, mesmo que, a que nutrição. O que você aprende na faculdade? Tudo feito por caloria. Eu não trabalho com caloria, eu trabalho com qualidade do alimento. Entendeu? Não é por caloria. Eu vou falar a verdade para você. Eu, em 93, eu cheguei a comer. Eu estava com 108 quilos, eu era júnior ainda, 109. Eu perdi 30 quilos consumindo 6.000 calorias por dia. Mais ou menos isso. Por quê? Depende do que você está consumindo, cara. Por exemplo, a fruta, por exemplo, que o pessoal questiona. Mas o copo de Coca-Cola tem a mesma quantidade de calorias do que o suco de laranja. Mas, gente, é totalmente diferente a quebra. Entendeu? A quebra deles é totalmente diferente. Fora que o outro tem várias vitaminas, tá? O outro lá é um lixo, né? uhum, Então, assim, o pessoal tem que rever muito esse negócio de faculdade, cara. Educação física, ela é feita para o pessoal dar aula em escola. Ela não foi feita para para musculação. musculação. Agora que estou inventando, porque viu que o negócio tá dando grana, aí o CREF veio babando assim, tá desesperado aí, porque tá perdendo mesmo. E assim, é O meu curioso. filho mesmo, o meu filho não tem educação física, ele está terminando agora biomedicina, mas ele fez o curso, ia dar aula aí. o- Tem algumas academias que tomar cuidado aqui para frente, que agora elas vão ser processados, porque é obrigado a aceitar. Por que eu aceito o cara da Harvard e não aceito o cara aqui da UFMG? É a mesma coisa, tem que aceitar, porque por lei o cara pode dar aula. Na lei federal, o cara pode dar aula. Então não adianta. Aí os professores de educação, mas eu treinei. 4 anos, o cara não sei o quê. Meu amigo, você tá com medo do cara, então você não é bom não. Porque se você for bom, pode vir 200 profissionais aí que eu... Até mesmo, gente, é interessante, porque nós estamos falando de um cara que é formado falando isso. Não, Geralmente, isso aí é vários, hoje é vários. O próprio Wellington também, da Detroit, ele é formado também e nunca é pagou porque CREF. às Eu vezes, nunca paguei CREF. porque às vezes o cara vem aqui, vai lá, que assim, gente, eu já falei, eu só sou um cara da comunicação que apoia, gosta do esporte, patrocina às vezes alguns atletas.
e gosto. Tô fazendo isso aqui para dar um espaço pra galera mesmo. E fazer uma coisa que eu Claro, gosto, que é a minha claro. profissão aqui, de comunicador. Não, E aí, pra você ter ideia, vamos deixar as coisas claras, que os haters vão lá agora, vão entrar lá nos cortes e vão falar, porque esse cara não... Não, aqui, vocês estão ouvindo agora de um cara que defende isso e é um cara formado. e O cara tá é um colega, 41 anos na área. o cara tá formado, o cara é autoridade no assunto, o cara é seu colega de faculdade, formação, e ele tá falando que, porque eu tenho vários Não, amigos que estão na e eu América. vou te falar uma coisa aqui, ó. Eu tenho academia desde 88. Então, esse negócio do CREF apareceu em 98, que eles viram que as academias estavam começando a crescer e vieram E lá vieram tentar. beliscar alguma Aí coisa, né? vieram, procuraram o pessoal da federação, na época era o seu Lorival e tal. Não, vamos fazer uma parceria, porque eles não iam entrar assim tão fácil. Aí fez uma parceria com o seu Lorival. Só que depois é o seguinte: quem já dava aula até 94 é direito adquirido por lei. Eu nem precisaria ter feito faculdade depois. Eu fiz porque eu quis. Porque só de eu ter academia, eu já tinha dinheiro. E eu assinei para vários profissionais aí hoje. Vários desses atletas que eu citei aqui, foi assinatura para eles ir lá fazer um cursinho lá de 3 meses para o CREF da carteirinha de provisionado. Mas, quer dizer, eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados em fazer dinheiro, cara. O CREF sempre preocupou foi com dinheiro, gente. Aí, na hora do Covid aí, quem eles correram atrás pra Fizeram gente? nada, Não, fizeram nada. a federação correu atrás. Eu não sou da federação mais, Tive não. amigo que a Isso é o academia- Hérito Detroit, mas ele correu atrás. Se tivesse a CBMF aí na época também, tinha corrido atrás. Porque esse curso deles é muito bom. Eu tive amigo aí que pagava contribuição em toda a academia, quebrou na pandemia. Não ajudaram com nada. Eu vou falar a verdade. Eu não quebrei porque eu funcionava escondido. Não tinha quebrado também. E põe em Covid, cara. Foi. A Covid deixou sequela, né, no senhor, né? É, deixou. Eu não tive nada, as bombas, nada. Já o Covid, eu tive o Covid, tomei os remédios, melhorei, tá, beleza. Aí veio essa onda de tomar Vacina. vacina. Não deveria ter tomado, gente, porque a partir do momento que você Já teve a teve, cura, você já tá com anticorpos. Eu fui, na época eu viajava muito, né, pra fora, para os campeonatos Aí e tal, precisava, pra né? fazer. Se não tomar vacina, não viaja. Eu falei, fudeu, cara. Fudeu. Né, hoje eu tenho problema do coração por causa disso. Claro que eu sou totalmente controlado, né? Se fizer os exames, pegar ali e fazer exame agora, não vai ver nada, porque eu tomo os remédios direitinho. Mas, pô, independente de tomar os remédios para viver normalmente, entendeu? E isso é muito ruim. Isso o governo não fala, né? O tanto que o governo matou de gente aí, cara. Não vai falar. Ou seja, e quais são suas ponderações finais? Manda um abraço aí pra sua Ô, turma que cara, tá te eu assistindo. quero agradecer a você aí pelo convite. Obrigado. Agradecer meu amigão Marcão de estar aqui, porque peça fina. Né? Aqueles que gostam de mim, tamo aí, galera. Tamo firme aí. Os que não gostam, Deus abençoe a vida de vocês. Ô Marcão, e aí? Manda um abraço aí. Agradecer aí também a oportunidade de estar aqui hoje também, né? É sempre bem-vindo, cara. Conversando aí, fazendo um podcast, principalmente com o Bicudo, que é um cara também que eu conheço, já tive, né, experiência de ser treinado por ele, já teve uma amizade muito forte, né? Eu andava nos rolés junto de vez em quando. É. Então, assim, agradecer, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui também hoje entrevistando aí o Bicudo, que é um grande cara aí do esporte. Já fui treinado por ele, já fomos muito amigos aí, já tivemos uma amizade aí bem bacana, bem forte aí, né? E coisa da vida mesmo que aconteceu que deu uma afastada né, a gente, mas independente de tudo aí, nós estamos Mas nós já estamos marcando, nós vamos dar um treino junto agora. Bom demais. velho. Agora ele consegue treinar comigo, entendeu? Que eu tô mais fraquinho, aí ele consegue. E quem tiver lá no seu bairro, lá, Marcão, quiser fazer um treino Ó, lá, aí eu tenho lá um espacinho lá pra galera treinar, né? BH Força.
Mas tô em breve, não vou mudar do bairro, né? Vou continuar no bairro, mas vou mudar lá, aí vai virar o CT do Marcão dos Venenos. Bom demais, hein? Aí eu vou... O Marcão é o seguinte, não, nos pesos até que eu aguentar, mas o negócio do Marcão no braço de ferro, eu nunca fui muito bom, não. Isso aí É tem mesmo, que ter muita cara? técnica, né? O Marcão era bom. Nós vamos visitar o seu CT e também fazer lá. Você viu lá ontem no meu canal lá, a gente está fazendo um evento lá de inauguração do novo Ah, tá quadro. doido. Aham. Só vamos visitar a academia de bairro, É, cara. não. O meu CT você não vai Tem que visitar valorizar por as agora, academias de bairro, porque porque... recentemente eu vendi ele, né? Aham. Tô para montar agora um estúdio também. Eu não quero mexer com academia mais, funcionário. Vou montar um estúdio que eu vou Só pra atender para algumas treinar algumas pessoas, pessoas, particular, né? aquelas pessoas que querem um treinamento diferenciado. Cara, Mesmo. mas você está brincando aí de valorizar a academia de bairro. Tem muito atleta em academia de bairro. Cara que Tem. não gosta da Tem academia muito de cara rede. bom, às vezes nem atleta, mas o cara bom que se fosse treinar ali, dar uma lapidadazinha, o cara vira um bom atleta. Mas eu encontrei um cara lá em Araxá, cara. Tive lá para fazer uma matéria com um atleta. Até postei. Encontrei um cara que não é atleta. O cara não tem patrocínio. O cara só se alimenta, come ovo, arroz e feijão. Toma uma deca por semana. Cara, eu convivo com os atletas. Os caras vêm, tal, vou treino, dá entrevista. Marcão, o cara tem o shape melhor do que muito atleta que de BH, cara. Cara, tem cara que tem genética excepcional, cara. É isso que eu tô Agora, falando. o problema todo, eu já peguei aí nessa minha vida toda, eu peguei uns 3, excepcional. Cara, pra ir pro Bistrolipa mesmo. Só que o cara não levava a sério. Aí é foda. Isso que é foda, entendeu? Um que chegou altíssimo e tá até hoje. O Charlin, por exemplo. O Charlin, cara, é o único campeão Miss Universo profissional da América Latina. Ele ganhou de um cara de 128 quilos, ele com 82 quilos, ganhou de um britânico na Inglaterra. No Miss, dentro da Inglaterra ganhou do cara. O cara era excelente. Mas o Charlin era o seguinte: 9 meses do ano, gandaia. Não deixava de treinar, mas gandaia. Aí 3 meses antes da competição ele levava a sério. Se ele levasse a sério o ano todo, cara, era pra ser não, no 212, eu tenho certeza que ele tinha chegado entre os 5 do Olímpico. do Olímpio. Galera, é isso aí. Paradinhas vai ficando por aqui. Lembrando que tem que seguir o Sidney lá. Qual que é o seu arroba? Sidney Bicudo. E o Marcão dos Venenos, Marcão dos né? Venenos, né? Marcão dos Tem Venenos. segredo, não. Marcão dos Venenos. Hoje é Marcão sem veneno, É hoje, por enquanto, sem veneno. por enquanto. Galera, ficamos por aqui. Abraço, tá?